Capítulo 90. Eunguntu, o malandro. Existem apenas dois caminhos convencionais de poder que alguém pode seguir após a transcendência: o caminho da perfeição e o caminho da divindade. Em alguns planos, os praticantes de cada lado são hostis entre si por vários motivos. Em alguns outros planos, ambos os caminhos não existem, talvez um ou outro. Por exemplo, o caminho da divindade não existe no plano natal dos dragões divinos. Por um lado, eles não precisam de divindade, porque são eternos, vivem para sempre, a menos que sejam mortos. A razão mais importante para a falta de deuses é que nenhum dragão abaixará a cabeça em adoração a outro. Eles são orgulhosos e acreditam que a fé é tola e estúpida. Eles acreditam que apenas raças fracas e estúpidas irão adorar um membro de sua própria raça e dar a ele ou a ela poder sobre o resto. A principal razão pela qual as pessoas odeiam os deuses é por causa de todo o caos que eles causam em sua busca pela fé. Guerras religiosas, fanatismo religioso e conflitos divinos causados por diferentes ideologias são a principal razão para a guerra neste dia e época bastante pacíficos. As pessoas fortes geralmente abandonam o avião porque não há nada aqui pelo que lutar. Os deuses não partem, não podem partir, porque sua fé os prende ao plano. Eles ficam aqui e causam guerras entre as pessoas para promover sua agenda. As guerras que eles causam criam uma necessidade deles, entre as pessoas fracas. A presença deles é vista pela autoridade do plano como uma fonte de caos. Em alguns outros planos, os dois caminhos existem em harmonia sem guerra e conflito entre si. Cada caminho tem suas vantagens e desvantagens. Seja qual for o caso, sabe-se que o requisito mínimo para remover o limite do poder do plano é aniquilar os deuses. Um plano não pode permitir poder puro sobre o nível de um transcendente, daí a supressão daqueles acima desse nível. Isso não significa que titãs e transcendentes sejam iguais, mesmo com a supressão do plano, a diferença fundamental entre eles é grande demais para permitir uma chance de luta a um transcendente. Um transcendente pode atacar um titã da lei o dia todo e não ser capaz de superar a defesa do titã da lei. Mas dois titãs da lei não serão capazes de mostrar facilmente sua diferença de poder, porque são fundamentalmente iguais. O limite do plano pode ser levantado para permitir a liberação de poderes, até o nível de um soberano. Isso tornará o avião um plano mais alto, mas precisa de um sacrifício. Apenas um único caminho pode ser supremo em um plano, para que ele se torne um plano elevado. Isso significa que ou o caminho dos deuses desaparece do plano ou o caminho da perfeição. Então a ideia de Guntu é se divertir enquanto tenta se livrar dos deuses. Ele consegue lutar, destruir coisas e se soltar enquanto é um herói por isso. O que há para não gostar disso? É como matar dois coelhos com uma cajadada só. É um plano genial que visa divertir e fazer o bem para sua raça. A remoção do limite levará a uma atualização abrangente de todo o plano, seu tamanho aumentará e a qualidade e quantidade de mana melhorarão, o que fará com que seus habitantes tenham uma chance maior de quebrar a barreira da transcendência. E o mais importante, preparará o avião para aceitar o batismo da energia de origem. Este batismo disponibilizará a energia da origem no plano, não será tão abundante quanto no antigo campo de batalha, mas levará a um aumento repentino no número de senhores e reis. Esse batismo só pode ser realizado se um deus mundial desse plano solicitar e pagar o preço por isso. Se o Alto Céu concordar com isso, ocorrerá, mas o avião deve ter removido o limite colocado nele. Ele, Guntu, será o pioneiro que iniciará a onda de desenvolvimento. Meu nome será conhecido pela eternidade por algo bom também. Não serei mais apenas o olho da destruição. Serei o macaco sábio da batalha que trouxe a queda dos deuses. Ele já podia ouvir uns louvores de adoração e admiração. Honestamente, esta é a minha melhor decisão até agora. É melhor do que aquela vez que enganei alguns titãs para comer merda. Isso foi tão bom. Ele riu. Isso ocorreu na última vez que ele veio ao avião. Não havia soberanos por perto, então seu alvo de trapaça eram os titãs da lei. Ele pegou o esterco de algum animal a caminho da cidade e disse aos titãs que era um remédio que os ajudaria a controlar seus poderes. Eles comeram como as pílulas mais preciosas. Havia um titã particularmente zeloso com algum poder de ilusão que estava desesperado por mais. Foi triste e engraçado ao mesmo tempo. Ele riu ainda mais. É uma coisa comum para ele tentar enganar seus juniores para fazer algo embaraçoso. Ele conseguiu que um deus da origem bebesse de seu vinho solar desta vez. Ainda tenho. Mas vou assumir o manto da responsabilidade e ser um herói. Ele pensou com fingida solenidade.
Ele sabe que na maioria das vezes causa problemas, mas a guerra será vista sob uma luz nova e melhor. O que ele está prestes a fazer será difícil. É por isso que ninguém tentou ainda e os que são fortes como ele gastam seu tempo em coisas significativas. Certamente coisas mais significativas do que pregar peças em titãs inocentes cujas vidas estavam em risco em merda de animal. As vantagens de remover o limite de um plano são imensas, mas também é difícil de executar. É muito difícil matar todos os deuses, porque os deuses são difíceis de matar permanentemente. Isso geralmente leva a uma guerra prolongada que afeta o avião como um todo. Embora seja um grande queimador de recursos e mão de obra, o esforço nunca falhará enquanto um deus de origem se juntar. Será uma vitória mais fácil se o Conselho Racial endossar a guerra. A presença de uma força coletiva denominada Conselho Racial, ou Conferência do Avião, garantirá a mobilização de toda a força do avião. A fraqueza dos deuses, e sua necessidade de fé, que os torna fáceis de morrer de fome e sitiar se eles se recusarem a lutar. Os deuses habitam um plano adjacente ao plano principal chamado plano divino. E sua terra natal e só pode ser visitada por transcendentes. Os deuses têm uma vantagem no plano divino, porque podem usar todo o seu poder lá e serão capazes de suprimir suas contrapartes no caminho da perfeição. Apenas demônios, dragões e algumas outras raças únicas podem liberar todo o seu poder no plano divino. Para acabar com a era dos deuses, todos os deuses devem ser mortos e o plano divino destruído. O plano divino destruído servirá então como adubo que removerá o limite de um plano. Enquanto o plano divino for destruído, novos deuses não poderão ascender e a era dos deuses terminará. Embora os deuses tenham uma vantagem no plano divino, eles não podem nem mesmo expressar um poder que alcance o de um ascendente no plano principal. Isso torna possível para qualquer transcendente matar qualquer deus que ouse andar no plano principal com seu corpo principal. A dinâmica da situação muitas vezes leva a um impasse, mas enquanto a fé for banida em todo o plano e for rigorosamente aplicada, os deuses serão eliminados. A fé é o cerne da questão, leva à ascensão dos deuses e também pode causar sua morte. Deuses não são parasitas como alguns gostariam de pensar. Eles também servem a um propósito. A presença do plano divino defende o plano da invasão de todos os lados. Para um plano ser invadido, tem que ser feito através do portal planar. O plano divino é como uma bolha protetora que limita o acesso a esta única entrada. Sem ele, as pessoas de outros planos poderão contornar facilmente o portal planar, desde que tenham as coordenadas do plano. Claro, alguns indivíduos serão capazes de contornar o plano divino, mas uns deuses poderão rastreá-los no plano principal. O plano divino também defende ativamente o plano da invasão de demônios. Os deuses estão em uma batalha eterna com os demônios e sua remoção permitirá o acesso dos demônios ao plano. Portanto, a remoção do limite de um plano em uma faca de dois gumes deve ser considerada seriamente. Mas deve ser feito, ou o avião nunca irá progredir. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 92. O jantar está servido. É o trabalho do Conselho Racial determinar se a raça está pronta para assumir o risco que virá com o fim da Era dos Deuses. A permissão deles fará a diferença entre um sucesso rápido e uma vitória pírrica na empreitada. Mas Goto não se importa com tudo isso. Ele só queria lutar, e lutar contra as outras famílias da raça não é permitido. Ele aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Mas ninguém iria reclamar se ele descarregasse sua frustração na Aliança Divina. A Aliança Divina é uma nação renegada estabelecida para espalhar a fé nos deuses. Existem apenas impérios, reinos ou nações legalizadas pelo Conselho Racial em todo o plano. A fé foi suprimida porque os macacos sábios de batalha não gostam disso em geral. Eles preferem adorar seus grandes ancestrais e heróis. Existe até um império que foi criado justamente para isso. Devido à longa longevidade, devido ao refinamento, as pessoas da raça têm uma boa memória dos atos e sacrifícios de seus heróis. O fato de alguém ter ousado se elevar ao nível deles, e permitir que outros o divinizem, é simplesmente pomposo e desrespeitoso com os verdadeiros heróis que se sacrificaram pelo progresso de seu povo. É por isso que a adoração aos deuses é proibida no plano Virut, mas não é aplicada ativamente em algumas áreas. A Aliança Divina é um lugar assim. É apelidado de Morada dos Deuses. Ele se tornará o alvo de sua ira. Ainda bem que eles estão amontoados. Não vou precisar rastejar até cada igreja nessa velocidade de caracol. Ele reclamou novamente quando o avião restringiu sua velocidade. Ele realmente tem que se mover fisicamente de um lugar para outro.
Foi um aborrecimento, realmente. Ele costuma cavalgar nas ondas da destruição, que destroem tudo em seu caminho, até a distância e o espaço não são exceção. Mas agora, ele tem que se mover. Até o vento estava tentando protegê-lo. Realmente chutar um homem quando ele está caído. Felizmente, existem algumas pessoas estúpidas o suficiente para cruzar o conselho racial. Ele murmurou. Nem todos na corrida aceitam o poder governante do conselho racial. É impossível haver um apoio unânime a eles, porque todos têm livre-arbítrio. Engraçado, o segmento da população que não concorda com o conselho racial são as pessoas que os deuses gostam de atingir. Essas pessoas são geralmente fracas, a maioria delas possui uma força que está abaixo do nível de transcendência. A maior parte deles, nem mesmo são entidades de mana, apenas pessoas no estágio de forjamento do corpo ou núcleo de vitalidade. A capacidade dos deuses de abençoar essas pessoas fracas com força é o motivo pelo qual os deuses ainda não morreram. Quanto mais forte a pessoa, mais forte a qualidade de fé que pode ser adquirida dessa pessoa, mas aqueles acima do nível de transcendência não precisam de deuses, exceto para matá-los por sua divindade. Este conjunto de pessoas também concorda com o conselho racial em geral. Os deuses não podem abençoar as pessoas acima da transcendência e, essas pessoas não se curvarão a seus pares, mesmo que sejam deuses. Assim, os deuses preferem a quantidade à qualidade. Haverá alguns outliers, mas Guntu não se importa. Ele espera que haja muitos desses fortes para proporcionar uma batalha digna. Ele planeja ir para a Aliança Divina e destruir todas as suas igrejas. Todos eles. Provavelmente levará meses para ser concluído, mas ele não desistirá, a menos que seja explicitamente solicitado pelo Conselho Racial a parar. Guntu é apenas problemático, ele não é estúpido. É por isso que ele teme o conselho racial, tanto quanto os respeita. A Aliança Divina está localizada na borda do plano, longe do controle do conselho racial, então Guntu demorou muito para chegar. Ele odiava ter que limitar sua velocidade a vezes a velocidade do som, mas suportava isso. Ao chegar à fronteira da região soube que já havia um exército à sua espera. A presa já havia se posicionado diante dele. Ele sorriu de alegria. Jantar está servido. Mais cedo no dia. Alguns momentos, antes de Guntu fazer sua declaração. No plano divino. Disse que o plano divino abrange o plano principal, mas na verdade é menor que o plano principal. É cerca de 1/100º da área total da superfície do avião. Há uma única cidade no chão, a cidade divina. A cidade divina, e, onde aparecerão as pessoas que vierem ao plano divino, sejam crentes ou incrédulos. Acima da cidade há camadas de firmamentos que mantêm os reinos divinos dos deuses. Os crentes e fiéis suplicantes são os únicos permitidos nos reinos divinos. O reino divino de um Deus é o território pessoal desse Deus, e, também, onde a vida após a morte de seus crentes será passada. Em um dos reinos divinos colocados acima da extensa metrópole abaixo. O grande deus da justiça Zack Stone Cold estava jogando um jogo de tabuleiro com a alta deusa do destino, cito formigas preguiçosas. Esses dois seres dourados de luz estavam relaxando e passando o tempo com um animado jogo de Udo dentro de um opulento templo feito dos materiais mais preciosos. Você pode até saborear a riqueza no próprio ar. Parecia que deuses imortais não respiram o mesmo tipo de ar. Não que os deuses precisem respirar, mas o ar ao seu redor é carregado de poder e autoridade. Cito parou de tocar de repente. Seus olhos ficaram vidrados e perderam o foco. Então ela suspirou e disse: sinto a convergência do destino nas cordas do destino. O fim está próximo. Ó Deus da justiça, exclamou Zack. Cito sem trapaça. Você promete o que não usaria seus poderes de profecia. Eu posso sentir que você acabou de fazer. Não é justo. Cito explicou, gentilmente. Não é sobre o nosso jogo. Acabei de ver algo que afetará o destino de todos os deuses. Sinto que um desastre está vindo para nós. Zack podia sentir que ela estava falando a verdade, mas não acreditou nela. O Deus da trapaça está aqui em algum lugar. Você está tentando me enganar de novo. Eu pensei que você prometeu que não iria trapacear. Eles tinham feito algo assim com ele no passado. Eles usariam o poder da trapaça para enganar seu senso de justiça e distorcer sua capacidade de diferenciar a verdade das mentiras. Não havia como ele cair nessa de novo. Não estou mentindo, disse Cito. Sim, eu acredito em você. Zack riu. Cito suspirou.
Eu não preciso que você acredite em mim. Zack trouxe uma folha dourada com alguns termos e suas assinaturas escritas nela. Este contrato aqui, diz o contrário. Cito o ignorou e trouxe um pedaço de pedra rúnica. Ela falou com a pedra. Por minha autoridade, cito, o vidente. Então ela esmagou a pedra. Zack não tentou impedi-la. Você está realmente disposto a ir tão longe com seu ardil? Vou ver até onde você vai desta vez. É tão ruim para você aceitar sua inferioridade. É vergonhoso da parte de um Deus ser um mau perdedor. Ele estava prestes a começar seu discurso sobre os prejuízos da trapaça, quando recebeu uma intimação de emergência da mais alta prioridade. Isso geralmente ocorre quando um Deus esmaga a pedra de emergência, idêntica à que Cito esmagou anteriormente. A mesma runa na pedra começou a piscar ao seu redor, mas ele ficou apenas levemente surpreso. Eles estão indo tão longe para este golpe. Mas não vou ser enganado tão facilmente. Ele pensou para si mesmo. Ele balançou a cabeça e disse: Isso parece tão realista. Estou desapontado que você tenha ido tão longe apenas para fugir de sua responsabilidade. Porque eu saio com você. Justiça é tão teimoso. Acredite no que você quiser acreditar. Eu vou. Cito disse, antes de tocar na runa igualmente brilhante flutuando ao seu redor. Ela desapareceu imediatamente. Zack se assustou quando ela desapareceu, sem deixar vestígios. Ele não havia dado permissão a ela para sair de seu reino divino, então, ele deveria ser capaz de retê-la aqui, considerando que ele é mais forte do que ela. Ele começou a acreditar nela, só um pouco. Isso poderia ser outra pegadinha? Ele perguntou incerto. Ele examinou a runa piscando. Representa um chamado ao conselho de todos os deuses sobre um assunto de extrema importância. Ou era real, ou eles estavam fazendo de tudo para pregar uma peça nele novamente. Eles gostaram mais de alvejá-lo por algum motivo que ele não sabia. Era como uma piada interna para tentar enganar a justiça. Há uma cabala de deuses que tornou algo do passado importuná-lo. Essa coisa toda cheirava a eles. Capítulo 93 Cito, o assassino do humor. Os membros da cabala reunirão seus poderes para criar e executar planos elaborados para enganar Zack. É uma fonte de orgulho que tantos deuses sejam necessários para frustrá-lo, ó grande Deus da justiça. Se ele não soubesse, pensaria que Sit, a grande deusa do crime, assassinato e trapaça, tinha sentimentos por ele. Mas ele sabia o suficiente para perceber que ela simplesmente extraía uma alegria perversa em subverter a justiça. Eles estavam destinados a ser arqui-inimigos e não amantes. Ela não era o tipo dele de qualquer maneira e ele tinha olhos para outra pessoa. Mesmo tendo suas suspeitas, ele teve que admitir a derrota porque não podia correr o risco de estar errado. Eu admito. Ele disse antes de tocar na runa. Ele desapareceu de seu reino divino e apareceu dentro de um coliseu gigante. Outros deuses já haviam chegado. O coliseu estava sendo preenchido com figuras gigantes de luz, energia e poder divino. A autoridade no ar era palpável. Eles estavam todos conversando em voz baixa, tentando descobrir o motivo de uma reunião de emergência de alta prioridade. Silêncio. Uma voz poderosa proclamou. Todos os deuses ficaram quietos e focados no único assento no centro do coliseu. Este assento pertence ao deus mais forte do panteão Virut. O deus celestial da batalha. O deus rei, Od. Agora, quem é o responsável por esta convocação? Perguntou Od. Cito levantou-se. Eu sou. Od suspirou. Com sua experiência, ele percebeu que algo muito ruim iria acontecer em breve. Ninguém gosta de estar perto de Cito, porque ninguém gosta de estar perto do portador de más notícias. Cito foi apelidado de o portador de presságios. É uma espécie de piada entre os deuses, mas não é infundado, porque faz parte de seus títulos divinos. O que você viu desta vez? Od perguntou. A convergência do destino. O fim da era dos deuses. Seu anúncio fez uns deuses falarem. Eles se tornaram turbulentos novamente. Silêncio. Gritou novamente. Sua voz sacudiu o grande coliseu. Ele continuou quando todos se acalmaram. Não há por que temer. Nada está confirmado ainda. Então ele perguntou a Cito. Em quanto tempo? Este ciclo de origem. Tão cedo? Od ficou horrorizado. Sim, nossa queda começará hoje. Até Od ficou horrorizado.
Ele esperava que algo ruim acontecesse. Ele esperava que fosse logo. Logo poderia estar em um século para um Deus. Ele não esperava que fosse hoje. Foi simplesmente abrupto. Como eles não sentiram o conselho racial se movendo contra eles durante todo esse tempo? Mesmo que o conselho racial tome a decisão hoje, levará algum tempo para preparar e reunir tropas. Então, como as coisas chegaram a esse ponto, o medo começou a se espalhar entre os deuses. A supressão da religião, em todo o plano, os fez perceber que o fim dos deuses chegará em um ponto no tempo, ou outro. Eles não achavam que isso aconteceria tão abruptamente. Não há necessidade de entrar em pânico. Todos nós sabíamos que o dia de hoje chegaria eventualmente. Não achávamos que chegaria tão cedo, e, sem tempo para ajustar, mas temos planejado para que possamos enfrentá-lo com confiança. Não preciso de tempo. O Conselho Racial convocará uma convocação de guerra e fará uma declaração, mas proponho que tomemos medidas defensivas preventivas. Não podemos esperar que as coisas aconteçam, devemos ser ativos. Vamos mover nossos preparados tropas para a fronteira. Não cairemos sem lutar. Quem está comigo? Todos os deuses aplaudiram e rugiram em concordância. Desculpe-me. Não estou de acordo. Essa voz de dissidência congelou a atmosfera aquecida. Odd olhou para Sito e murmurou, como esperado. Por que não? Ele perguntou com um sorriso. Ele não ficou chocado por ela discordar. Sua igreja está centrada na crença de que o destino deve ser combatido. Os tempos mudam e com eles a mudança das eras. Nada dura para sempre, só a mudança é inevitável. É hora de nossa era acabar. É o desejo do povo. Não somos mais necessários. Acho que devemos desistir enquanto temos chance. Eu vejo. Odd disse. Ele tinha a palavra mais alta na tomada de decisões, mas o Conselho dos Deuses não é governado por uma ditadura. Ele teve que ouvir a opinião dos outros e colocá-la em votação. Mesmo que ele tivesse o poder supremo, ele deixaria Sito falar e deixá-la ir pacificamente. Ele não queria um amortecedor de humor por perto nesses tempos difíceis. Ela os quebraria por dentro e causaria sua queda se fosse deixada sozinha. Ele tinha que se livrar dela. Se você está de acordo com a deusa do destino, você está livre para sair. Você só precisa assinar um contrato vinculativo de que não se oporá a nós nesta guerra, e não fará nada que afete negativamente nossas chances de vitória. O grande Deus da Justiça cuidará dos detalhes do contrato. Zack levantou-se imediatamente. Você pode deixar comigo. Isso é agradável para você? Odd perguntou a Sito. Tudo bem. Mas devo dizer que vocês estão perdendo seu tempo. Por favor, saia. Odd a impediu de falar mais sobre seu discurso do juízo final. Sito desapareceu com um flash de luz. Odd percebeu que algumas pessoas sumiram com ela também. Ainda bem que me livrei dela cedo, ou ela teria feito mais estragos. Desde que isso tenha sido resolvido. Eu proclamo guerra, guerra aos blasfemadores. Guerra, guerra, guerra. Ecoou por todo o Coliseu. Odd levantou-se de seu assento. Fazia muito tempo desde a última vez que ele lutou. A última vez, foi, quando ele derrotou o grande deus da guerra e o grande deus das armas, para se tornar o deus celestial da batalha. Desta vez, ele terá que lutar para manter o poder e a responsabilidade que acompanha seu cargo. Ao contrário de outros deuses que ainda têm uma saída, não há como voltar para ele. Os outros deuses podem cair, um processo muito doloroso onde eles perdem seus poderes e posição. Pode ser feito voluntária ou involuntariamente. Pode salvá-los da morte, mas os deixará enfraquecidos e à beira da morte. Eles perderão sua imortalidade e só poderão viver como mortais. Pelo menos, eles serão capazes de evitar esta guerra e viver o resto de suas vidas em relativa paz e liberdade. Ele não tem essa opção. Ele é um Deus verdadeiro, e um Deus verdadeiro nunca pode cair. Como um Deus celestial, ele deve descer com o plano divino. Sito voltou ao reino divino de Zack e logo se juntou a Zack. Quem diria que você não estava brincando antes? Já que você não trapaceou, podemos continuar o jogo. Você pode me dar um minuto, eu tenho alguns contratos para redigir. Você não vai desistir? Perguntou Sito. Zack balançou a cabeça. A justiça não desiste. E se o povo não quiser mais justiça? Então eles não sabem o que querem. A justiça é implacável e intransigente.
Não vou transigir, mesmo que as pessoas que quero ajudar me recusem. Zack respondeu com convicção. Eu não deveria ter perguntado. Apresse-se com o meu contrato. Cito decidiu desistir. Não adiantava tentar convencer Zack. Sua atitude inflexível é o motivo de serem amigos. Outras pessoas não suportam tolerar sua negatividade. Só alguém como Zack, que é ingênuo e simples, alguém teimoso e com uma visão boa da vida, pode ficar perto dela, por longos períodos de tempo. Aqui você vai. Zack entregou a ela um pergaminho feito com o funcionamento das leis do mundo. Este tipo particular de contrato é diferente do resto, pois se ela o assinar, ela estará vinculada a todos os termos nele. Ela não seria capaz de quebrá-lo mesmo independentemente de seus desejos. O outro tipo de contrato apenas aplicará as consequências da violação dos termos do contrato. Este aplicará os próprios termos e tornará impossível a violação. Ela não seria capaz de violá-lo se fosse torturada, drogada, hipnotizada ou manipulada na vida ou na morte. Ela tinha que assiná-lo, ou seria considerada uma traidora. Traidores são silenciados. Uma coisa é desistir da resistência, outra coisa é sabotar a resistência. Ela não precisava lê-lo, porque podia ver as mudanças em seu destino assim que o tocou, então, ela sabe como isso a afetará. Aqui eu pensei que éramos amigos, você nem colocou uma brecha para mim. Cito brincou, mas Zack a levou a sério. Não posso. Estou obrigado por meu poder e juramento a fazer cumprir as regras e regulamentos. Tanto faz, disse Cito e assinou o contrato. Ele desapareceu em um flash de chamas. O que você pretende fazer, agora? Zack perguntou em uma rara demonstração de preocupação. Eu pretendo cair. Por que você não vem comigo? Resistir contra a maré do tempo é inútil. Zack balançou a cabeça. Que pena. Vou sentir sua falta. Cito desapareceu, e desta vez Zack soube que ela havia deixado seu reino divino para retornar ao dela. Ele também pode nunca mais vê-la. Capítulo 94 O primeiro compromisso. Adeus, disse Zack, depois que ela se foi. Ele sentiria falta dela, ela era sua única amiga piedosa. Cito lembra uma certa pessoa de sua infância, mas essa pessoa não queria ser sua amiga naquela época. Mas Cito e ele se deram bem quando se conheceram, eles têm muito em comum. Ninguém gosta de estar perto dele também. As pessoas o achavam inflexível e chato. Ele tinha poucos amigos como mortal também por causa desses motivos. Seu status de Deus conquistou a admiração de inúmeros mortais, mas eles não podem substituir Cito em sua vida. Os deuses estão acima dos mortais em todos os sentidos. Ele gostaria de desistir agora e segui-la, mas fez um juramento. É esse juramento que o empurrou para a grandeza. Ele cresceu acentuadamente, em força como um deus, mas nem sempre foi tão talentoso. Ele lutou como um mortal sem linhagem. Ele teve que competir com outras crianças que tinham linhagens para ajudá-los. O que levou anos para compreender e dominar foi alcançado por aqueles com linhagem em meses. Ele tinha visto e experimentado a injustiça que é a linhagem. Ele via as linhagens como um agente de segregação. Tornou as coisas injustas para uns outros. Ele fez um juramento para remover o câncer da sociedade que é a linhagem. Ele ainda não realizou o sonho de sua vida, então não pode desistir agora. Ele pensou que os deuses poderiam perder. Talvez, mas ele não saberá sem ao menos tentar. Os deuses se prepararam para este dia e ele pelo menos lutará para defender a dignidade dos deuses. Ele não podia simplesmente correr sem lutar. É assim que os covardes se comportam e ele não é um covarde. Ele também viu o caminho da divindade como uma alternativa para pessoas menos talentosas e não havia como ver tal oportunidade que cria um mínimo de equilíbrio ser removida tão facilmente. Ele resolveu lutar e alcançar a vitória. Os deuses sabiam que uma reação passiva à ameaça de sua existência só levaria à sua eventual morte, então, eles não fariam isso. Eles haviam se preparado para este dia e iriam revidar. A cidade divina abaixo dos vários reinos divinos começou a se preparar para a batalha. Mensagens foram enviadas para as várias igrejas no plano principal e vários avatares de deuses estavam descendo. No plano principal, parecia que uns pilares de luz estavam descendo enquanto uns deuses caminhavam pela terra com seus avatares. Uns deuses estavam em guerra enquanto moviam suas tropas para a fronteira. Atualmente na fronteira da Aliança Divina. As tropas da Aliança Divina na fronteira fizeram contato com seu primeiro inimigo. Tudo isso, para mim.
Guntu sorriu. Ele podia ver um vasto exército de pessoas e máquinas dispostas em formação de guerra. Ele não podia acreditar. Aqui ele pensou que teria que visitar a igreja deles e notificá-los antes que eles pudessem lutar. Mas ele não precisava. Mais de 1 milhão de soldados foram exibidos diante dele. Este não poderia ter sido um trabalho apressado. Ele estalou os lábios enquanto observava este exército. Eles pareciam uma máquina de guerra bem enrolada e lubrificada. Eles tinham torres gigantescas conectadas com paredes que bloqueavam toda a fronteira. No topo das torres, havia armamento de longo alcance de nível soberano. Bombas de energia e artilharia de aniquilação. Acima das torres, no céu, pairavam cidades de armas. As cidades de armas flutuantes são chamadas assim porque não foram construídas para serem habitadas. Eles são transportadores de armas flutuantes, lançadores e implantadores, tudo em um pacote gigantesco da fusão entre tecnologia e magia. As numerosas armas flutuantes também formavam um escudo entre elas que impedia a passagem aérea. Tanto o céu quanto o solo foram bloqueados. Guntu ficou maravilhado com a visão e mal podia esperar para destruir tudo isso. Ele se sentiu como um VIP por receber tanta atenção. Ele se perguntou como eles haviam mobilizado tal força sob o nariz do Conselho Racial. O fato de uns deuses poderem reunir tanto funcionará a seu favor no que diz respeito à aprovação da campanha de guerra. Pare aí! Um golem gritou de cima da parede. Parecia um anjo mecânico com halos de luz brilhando. Interessante, disse Guntu enquanto examinava o golem metálico. Ele nunca tinha visto nada parecido. Ele podia sentir a força divina de dentro do golem. Parece que está sendo alimentado por força divina, mas na verdade é um recipiente para canalizar todo o seu poder no plano principal. Que ideia engenhosa! Guntu acenou com a cabeça em agradecimento. Parecia que os deuses haviam encontrado uma maneira de contornar a proibição do poder divino no plano. Eles usaram um recipiente que é alimentado por seu poder. Ele poderia dizer que este golem em particular alcançou o padrão soberano e possuirá este grau de poder enquanto sua integridade estrutural se mantiver. Eles estavam claramente preparados para a guerra. Boa ideia. Ele elogiou novamente. Sabemos por que você está aqui e vamos pará-lo aqui mesmo. O golem soberano, disse. Ele chamou outros golems para ele e eles formaram uma matriz aprimorada. Uns golems começaram a compartilhar energia entre si, o que formou uma rede que os fortaleceu. Quanto mais deles formavam essa rede, mais fortes eles se tornavam. A visão de força de batalha de nível soberano teria assustado outra pessoa, mas Guntu balançou a cabeça. Vários grandes deuses engoles em uma matriz em cima disso. É uma combinação mortal e pode ser boa o suficiente para parar algum outro deus de origem, mas não eu. Vocês se superaram e tiveram um desempenho acima e além das minhas expectativas para vocês. Infelizmente, você me conheceu. Guntu batia palmas enquanto falava. Em vez disso, o som de suas mãos batendo uma na outra parecia um trovão. O mundo explodiu com o som disso. O grande deus no golem de nível soberano falou rapidamente para manter o moral. Não importa quem você vai cair aqui. Ele é o comandante do exército e imediatamente reconheceu a ameaça que Guntu representava, embora Guntu atualmente parecesse um macaco travesso em uma simples capa preta. A cabaça de vinho que ele tinha amarrado nas costas também não estava ajudando na construção de uma imagem feroz. Ainda assim, eles poderiam dizer que Guntu era um deus da origem, mas uns deuses acreditavam que tinham uma boa chance de vitória, já que uns deuses da origem não podem usar todo o seu poder no plano principal. As máquinas de guerra começaram a carregar em preparação para a batalha. Guntu podia ver barris gigantes que pareciam estar preparando presentes desagradáveis, desviando para atingi-lo. Ele podia sentir a energia crescente nos arredores. Todos esses sentimentos o faziam sentir euforia. Deixe-me apresentar-me. Sua voz ecoou por todo o campo de batalha. O exército não ouviu sua voz com os ouvidos. Eles o ouviram com seus corpos. Houve um estrondo desagradável em seus ossos que lhes trouxe compreensão. Eu sou a destruição. As pessoas abaixo do nível do transcendente começaram a se desintegrar à medida que sua compreensão se manifestava em realidade. Ataque! O principal grande deus ordenou. Armas de alcance dispararam, e todos os tipos de feitiços, proibidos ou permitidos, foram descarregados para Guntu. Seu corpo foi dilacerado pelos ataques, mas os efeitos desastrosos das explosões não se dissiparam.
As forças destrutivas formaram uma nuvem onde Guntu costumava ficar. Sua voz continuou a ecoar. Eu gerei a destruição. Transcendentes e, tudo com esse nível de força começou a virar pó. Toda a sua existência também foi considerada deficiente em entender a mensagem contida na voz de Guntu. O grande Deus percebeu que a voz vinha da nuvem e ordenou que os ataques continuassem. A destruição me gera. A voz continuou. A nuvem começou a ficar inquieta, era como se fermentasse alguma coisa. Atacar mais. O grande Deus ordenou. Eu encarno a destruição. Tudo no nível transcendente desapareceu. Senhores da lei e deuses baixos começaram a se dissipar. A última coisa que passou pela cabeça deles foi o significado da personificação da destruição. Suas vidas não passaram diante de seus olhos quando enfrentaram a morte. Foi a compreensão seguida pela escuridão. A destruição é inevitável. Eu sou inevitável. Todos cairão antes da destruição. Enquanto Guntu falava, anéis de destruição emanaram da nuvem. Os anéis eram como assassinos silenciosos que transformavam tudo o que tocavam em sua forma básica. Eles desintegraram tudo em contato. Essa reação foi acompanhada pela liberação de uma potente energia destrutiva, mas não houve explosão. A energia liberada da destruição e os objetos destruídos foram subjugados pelos anéis. Eles foram então atraídos para a nuvem pelos anéis que retornavam. As nuvens aumentaram de tamanho e mais anéis foram criados, o que por sua vez expandiu o alcance da destruição. Guntu tornou-se a personificação da destruição como uma força inevitável da natureza. Capítulo 95 Fiança, ou prisão feliz. A nuvem começou a ferver e fervilhar à medida que mais forças de destruição foram puxadas para ela. Tornou-se tão poderoso que os anéis começaram a afetar a própria realidade. O espaço e o tempo ao redor do campo de batalha começaram a ondular como as ondas do oceano. Apenas o equipamento de nível soberano foi deixado de pé quando ele terminou a metade de sua introdução. Mas aqueles também desapareceram quando a nuvem se expandiu em uma explosão de luz que rasgou o tecido da realidade em pedaços. O chão e o céu desapareceram em uma zona de escuridão total. Todos no plano Virut souberam naquele momento que algo ruim havia acontecido porque o avião inteiro tremeu com o esforço necessário para conter a explosão. A energia vazia destrutiva derramou no plano da barreira rompida do espaço-tempo. O círculo de destruição começou a se espalhar para as áreas além do campo de batalha. Uma zona morta silenciosa, sem qualquer forma de vida começou a se formar no local. Começou na posição de Guntu e começou a se espalhar, trazendo esquecimento e destruição. Nesse ritmo, todo o avião pode enfrentar seu fim. Você pode esperar que a destruição seja um processo acompanhado por flashes de luz, liberação de energia e vibração sonora aterrorizante. Mas Guntu dominou a destruição para utilizá-la de uma forma que está acima do comportamento irracional da destruição normal. Ele aproveitará a destruição para criar mais destruição, ele só precisa atuar como catalisador e fonte de energia para tornar a destruição algo maior. É por isso que ele é o olho da destruição. De repente o mundo parou. Tudo no plano parou de se mover, até mesmo os deuses de origem dentro dele. Uma figura indistinta apareceu. Era a única coisa que se movia neste mundo congelado. Bateu na nuvem congelada de destruição. A nuvem começou a encolher para revelar Guntu com um grande sorriso congelado no rosto. A nuvem formou-se em suas vestes e calças. Ela deu um tapinha na testa dele e o rosto dele descongelou. Seus olhos tremeram com reconhecimento, um profundo medo apareceu dentro deles. Seu sorriso vacilou, mas foi substituído por um insinuante. Ele engoliu em seco e disse: "Tudo, mãe. Prazer em conhecê-la como sempre. Você está parecendo ainda mais bonita do que o normal. Você está positivamente brilhante. Que tratamento de beleza você está usando recentemente? Está funcionando muito bem. Eu gostaria saber, para que eu possa tentar parecer tão bom quanto você." Ele pode estar tentando suavizar o humor dela, mas está certo sobre ela ser muito bonita. Ele também está certo sobre o brilho dela. Enquanto olhos fracos verão apenas uma figura indistinta, porque não conseguem compreender o que estão vendo, ele pode ver a beleza de sua existência. Ela não tem uma forma ou feições distintas, mas é composta de vórtices de luz em turbilhão. Ele sabe o suficiente para identificar uns pequenos pontos de luz, como planos de existência. Cada ponto de luz dentro do tecido de sua existência é único e de uma cor diferente dos outros, se inspecionado de perto.
Uma inspeção minuciosa também revelará que os pontos de luz são um pouco mais de 100.000 em número. A figura indistinta permaneceu inalterada pelos complementos. Seu único olho de luz ardente e poder permaneceu fixo nele. Ela perguntou naquela voz que soava como toda a existência, de criação e destruição, de luz e escuridão. Você está se divertindo com tu? Ele podia ver a alegria em seus olhos, mas não ousou responder afirmativamente. Isso é apenas pedir problemas. Então ele deu de ombros e respondeu. É só assim. É mesmo? Seus padrões com certeza aumentaram. Um dos meus aviões não é nem mesmo bom o suficiente para você agora. Ó Figrão. Ele percebeu que as coisas estavam piorando. Ele tinha que dizer algo em sua defesa. Mas ele não podia distorcer uns detalhes a seu favor, porque ela sabia tudo o que acontecia em todo o alto céu. Uma mentira apenas cavará sua sepultura mais fundo. Eles começaram. Eu simplesmente continuei. Ele apontou para o campo de batalha agora vago. É verdade. O exército dos deuses foi quem desencadeou danos cataclísmicos sobre ele. Sua técnica, os anéis de destruição não teriam sido tão poderosos sem suas contribuições essenciais. Eles atacaram primeiro e ele apenas retaliou. Eu não vejo ninguém. A figura disse. Ele queria dizer. Claro, não há ninguém, eu destruí todos eles. Você também sabe disso. Então pare de ser astuto comigo. Em vez disso, ele manteve seu sorriso. Ele sabia, porque ela está aqui, então ele perguntou. Quanto custa a fiança? Esta não é a primeira vez que ele abriu um grande buraco no tecido da realidade. Os planos são muito fracos para conter algo como um deus de origem. Mesmo o antigo campo de batalha não pode suportar as consequências de uma batalha de nível divino da origem. Um avião não é tão estável quanto o antigo campo de batalha. Somente quando seus limitadores são removidos e reforçados, é que ele pode tolerar a existência de um deus de origem. Sem esse reforço, um avião começará a se romper quando o nível de poder atingir o de um titã. Ele não é o primário e acumula experiência desde o tempo em que era um titã da lei. Tanto o antigo campo de batalha quanto o avião não puderam levá-lo por causa de sua habilidade. Naquela época, foram os patriarcas interinos da família que pagaram por seus danos. Houve momentos em que ele não quis pagar a fiança, foram tempos realmente ruins para ele. Ele se tornou uma das poucas pessoas a ascender ao reino superior, como um titã para evitar causar mais danos. A figura indistinta riu, o som disso, era como uma estrela em colapso. Ele sabia disso, porque já havia derrubado uma estrela antes e viveu para contar a história. Ele tentou quebrar a concepção de que apenas um deus do mundo pode arrancar uma estrela. Desnecessário dizer que ele falhou e falhou feio. Acontece que a energia de destruição pode desestabilizar o núcleo de uma estrela. Ele silenciosamente repetiu o que costumava usar para encorajar-se durante uns momentos agonizantes, quando a energia daquela estrela o atravessava, isso também passará. Isso só funcionou, até ela responder. Sem contas de essência de origem. Kuntu gritou. Isso errou a luz do dia. Costumava ser apenas 10 contas, como é que é tão caro? Não é nem mesmo o antigo campo de batalha. É apenas um avião miserável. Você está me roubando. A consequência de causar destruição ao avião depende da extensão do dano e da força do avião. Quanto maior o dano, maior o pagamento da fiança. O mesmo vale para a força do avião. Ele nunca tinha feito ou ouvido falar de um caso que custasse 100 contas de origem para pagar. É simplesmente um preço exorbitante a pagar. Era como se ela estivesse pedindo a ele um braço e uma perna. Na verdade, ele pagaria de bom grado com um braço e uma perna, em vez de 100 contas de essência origem. Acabei de aprender sobre capitalismo e monopólio. Quanto mais rara uma coisa, mais valiosa ela é. É meu mísero avião, não é seu, nem de ninguém. A mãe do céu explicou. É mais como extorsão. O que aconteceu com você? Você costumava ser gentil e tão maternal. O Senhor do Reino é uma má influência para você. Kuntu reclamou. Ele ouviu tal conversa do Senhor do Reino durante uma de suas reuniões. Devo entrar em contato com Gastorix para defender seu caso. Kuntu empalideceu, imediatamente. Não, não faça isso. Por favor, não faça isso. Você vai pagar, ou não? Cadeia feliz ainda tem espaço. Kuntu cerrou os dentes. Tudo bem. Eu pago.
Que tal um desconto, você sabe, pelo bem dos velhos tempos? Sem cortes. A figura permaneceu inexpressiva, com a mão estendida. A mesma mão, que ela usará para consertar o avião. A mão dela pode levantar um avião inteiro, mas ela a está usando para tirar o sangue dele. Tudo bem. Kuntu pagou integralmente. Ele podia sentir uma dor que era igual ao prazer que sentiu durante sua destruição anterior. Provavelmente maior. Espero vê-lo na próxima vez. A figura disse e desapareceu. O mundo retomou sua operação imediatamente. Kuntu sentiu seu coração doer no peito, um sentimento que ele havia esquecido há muito tempo desde que se tornou transcendente. Ele olhou ao redor do campo de batalha, mas não havia nada para mostrar que havia uma batalha. Até as folhas de grama haviam sido restauradas. Ele olhou ao redor e sentiu cuidadosamente para ter certeza de que não estava sendo espionado. Não é como se isso fosse realmente ajudar, mas seu pobre coração precisava de garantia para ele dizer isso. Eu nem tenho um campo de batalha como lembrança. Isso é simplesmente cruel. Ele suspirou de alívio, quando não houve resposta. Ele imaginou que a quantia que pagou deveria lhe dar a chance de ser sarcástico. Foi uma batalha cara, mas não me arrependo nem um pouco. Ele riu, quando pensou na batalha anterior. Uns tolos ignorantes pensaram que poderiam me parar com um monte de pessoas e armas. Bem, agora, eles sabem metade do meu nome. Oh, eu esqueci, eles não são verdadeiramente imortais, então eu posso me apresentar novamente. Ele riu alto. Ola. Essa novela foi tirada de Novelpin.